Evangelho comentado de hoje, nós vamos dar seguimento ao capítulo 10, como houvéramos prometido em programa anterior, que tem por título Bem-aventurados que são misericordiosos. E hoje, juntamente com Daniel, e procurando trazer sempre em palavras simples, nós vamos falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Daniel, qual seria o sacrifício mais agradável a Deus? Se é que ele exige sacrifício, né? Exatamente. Parece uma contradição, né? Porque agradar a Deus não é nenhum sacrifício, né? Imagina o filho querendo agradar o pai e que o agrado se constitua num sacrifício. Não tem sentido, né? Ou seja, vamos substituir o sacrifício por ato, né? Manifestação, né? Vontade. Sem dúvida nenhuma, o Criador, ele ficaria muito agradecido, né? Ele ficaria muito grato, muito caro, muito enternecido, satisfeito, feliz, né? E todos os qualificativos que nós aqui poderíamos dizer, quando ele observa nos seus filhos a vontade de se transformar, né? Então, quando um pai, nós pais que temos a feliz experiência de termos filhos, essa ventura divina que ele nos concede para o nosso próprio aprendizado, porque ser pai, ser mãe é efetivamente contribuir para o processo educativo, moral de outros seres também. Quando nós vemos nos nossos filhos o ânimo de modificação, é natural que nós nos enchemos de alegria, né? Porque a criatura de bem, e os espíritos definem que o homem de bem é aquele que busca praticar a lei de justiça e de amor e de caridade, portanto, a lei na sua magnitude, na sua plenitude, digamos assim. Então, o sacrifício ou o ato que agrada mais a Deus, seguramente não é a bajulação, não são os bens materiais que nós ofertamos, mas sim esse movimento renovador do ser em busca da sua própria iluminação, né? Como nós fomos criados tendentes à perfeição, né? A relativa é verdade, porque a perfeição absoluta pertence a Deus, né? É natural que quando nós fazemos qualquer movimento no sentido de nos construirmos neste campo da elevação moral, de modificar os traços de inferioridade, é natural que agradamos a Deus, né? Então, o sacrifício ou o ato que é mais agradável a Deus é exatamente a manifestação do ser no sentido de se aperfeiçoar, de se transformar moralmente. Não fora esta, senão a motivação da vinda de Jesus à Terra, né? Para trazer os princípios divinos através do Evangelho, as leis divinas, né? Essa proposta moralizadora, né? Então, na medida em que nós alçamos os degraus da evolução, isto é que efetivamente agrada ao Criador. Deus, né? Agora, Daniel, por que é tão difícil a aproximação de nós para com nossos irmãos para a reconciliação? Os Espíritos, a questão 785, eles nos fazem uma revelação. Do Livro dos Espíritos? Do Livro dos Espíritos, bem lembrado. Os dois maiores problemas da humanidade, as duas chagas, veja que nível chega, é o orgulho e é o egoísmo. Então nós trazemos ainda muito firme, muito desenvolvido ainda o orgulho e o egoísmo. Então, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ao invés de nos aproximar dos nossos irmãos, acaba nos afastando. Mas isso não é por conta exatamente da lei divina,
Nós é que nos afastamos da vivência da lei divina, por conta disso é que nós temos dificuldades, né? Os Espíritos dizem assim, nós só somos infelizes na medida em que nós nos afastamos da lei. Quando dela nós nos aproximamos, por isso o sacrifício que é agradável a Deus é exatamente esse movimento de aproximação e não de afastamento, né? Naturalmente nós andamos no caminho certo. Coragem de combater o orgulho interno. Perfeitamente. Então veja que quando a criatura ela vence a si própria, ela não tem dificuldade de ir ao encontro do outro. O problema é assim, quando eu sou orgulhoso, eu quero ficar com o meu orgulho, eu quero ficar com o meu egoísmo, com aquele sentimento de que fui ofendido, né? A gente se enche de razão, porque onde é que se viu, me ofendeu, fez passar... E acabou me afastando do meu algoz, do meu inimigo e tudo mais. Então, na verdade, é a grande chaga, entendeu? O grande empecilho para que a gente caminhe no sentido do encontro com os nossos irmãos é exatamente o orgulho e o egoísmo. E sabendo, como a doutrina espírita nos diz e nos ensina, né, Daniel, de que nós que fazemos o tamanho da dor que nós queremos sentir. Perfeitamente. Então, o orgulho e o egoísmo é exatamente essa ferida. São os elementos, digamos assim, são os muros, as muralhas, né? Os pilares que sustenta tudo. Que nós erguemos, né? Em vez de fazermos pontes, né? A gente levanta muros. Agora, Daniel, o fato de nós nos recolhermos num templo ou qualquer outro lugar, aonde nós nos mantermos em prece, nós conseguimos fazer esse equilíbrio ou pelo menos proporcionar uma oportunidade daquele que nós elegemos como sendo nosso inimigo para se aproximar da gente? Olha, os Espíritos dizem assim, a prece é sempre agradável a Deus, né? Então, veja, nenhum reparo, mas é importante dizermos que não há lugar específico para orar, né? Jesus ensina assim, quando desejardes orar, entra no teu aposento. Aí no quarto, então que seja no quarto. Mas pode ser na tua intimidade. Se andando pela viela pública, entende? No metrô, no avião, no universo, todos são lugares adequados para orar. E como a prece é sempre agradável a Deus e é um ato de adoração, de reconhecimento criatura-criador, é naturalmente que nós ganhamos, né, neste campo para vencer as nossas limitações, orgulho, egoísmo, forças adicionais para irmos ao encontro, às vezes com o nosso adversário, com o nosso inimigo, né? E a oração, ela tem efeitos que ainda, né, está no campo das teologias, das religiões, né? Mas a doutrina espírita vem nos apresentar exatamente a mecânica desse processo que tem um caráter científico. Quando nós oramos, pelas nossas vibrações, nós quebramos, né, barreiras que só certos estados psíquicos são capazes de derrubar, né? Muros que são postos ao chão, muros fluídicos, né, se derrubam através exatamente da prece. Por quê? Criamos um estado alterado de consciência e naturalmente metabolizamos interiormente fluidos, energias, sentimentos diferentes daqueles que quando estamos carregados de ódio, né? Então a gente quintessencia esses fluidos, dá uma quinta essência à matéria. A doutrina espírita, por ser uma ciência, vem trabalhar esse conteúdo profundamente, que Jesus já havia ensinado, né? Então orar em qualquer lugar sempre é muito bom e nos aproxima dos bons. Isto que é importante. Isso que é importante. E nos aproximando dos bons, seremos alimentados com boas vibrações através dos bons espíritos que sempre estão a nos proteger e a nos guiar. Nós convidamos a todos para estarem conosco
no próximo programa, que vamos dar continuidade a esse tema e que realmente nos traz aqui um sentimento muito grande, porque quando nós começamos a entender e vivenciar os ensinos de Jesus, esse sentimento torna-se algo maravilhoso e deixa-nos com a alma bem mais leve. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Neste quadro nós trabalhamos quase sempre, e sempre com um tom de educação, o conjunto de hábitos e a reflexão sobre os hábitos que nós acalentamos e alimentamos nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Hoje nós vamos salientar duas questões de O Livro dos Espíritos, uma comentada por Kardec e a outra questionada por Kardec e respondida pelos Espíritos. A primeira delas, a questão 768, me permitam fazer aqui uma breve leitura do comentário de Kardec. Ele diz: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Uma reflexão sobre essa questão, essa nota de Kardec. Nossa inteligência primeira, maior, o conceito espírita de Deus, a inteligência suprema, criou um sistema de vida no qual, dos animais, do reino dos animais aos homens, há a polarização sexual, a união do macho e da fêmea, da reprodução das espécies, e assim a evolução se dá através deste conjunto de instintos que une essas duas polaridades diferentes. Por que será? Por que será que ele fez, esse nosso Pai Criador, desta maneira? Vamos perceber que ao estipular um sistema de vida e evolução dessa maneira, nós obrigatoriamente, instintivamente, procuramos o outro. Para a sobrevivência, isso já na pré-história, a sociologia, a antropologia já nos ensinou. Quando o ser humano sai da África, ele aprende a primeira lição. Sozinho ele não consegue sobreviver. Ele precisa do outro, das clãs, das tribos, os primeiros agrupamentos de seres humanos, e assim com melhores condições de sobrevivência. E o segundo ensinamento que ele tem, já nessa época de 100 mil anos atrás, até 10 mil anos atrás, o ser humano saindo da África e caminhando mundo afora. Ele precisa do outro, ela precisa do outro, e o instinto através da reprodução das espécies. Homem nenhum vive insulado. Nosso Pai Criador criou um sistema de vida onde nós evoluímos através do contato com o outro. Quer nós queiramos ou não, a convivência com as pessoas é a única maneira, ou a maneira encontrada pela vida e pela natureza para a nossa evolução. No dia a dia, lidando com os conflitos, com as diferenças, com as divergências, no seio da família, no nosso trabalho, indo para o trabalho, no transporte, no carro, no trânsito, nos ônibus, nas lotações, nós estamos repletos e rodeados de pessoas. Não há como nos insularmos por toda a vida, ou se fizermos isso, não há como evoluir, não há como crescer. Vejamos que nesse processo, o outro estabelece para nós um limite, uma limitação. Quando alguém nos critica, do ponto de vista dele, uma informação que nós temos que refletir. Pode ser que ele não esteja certo nessa afirmativa, mas isso leva, no mínimo, a uma reflexão. Será que ele está certo? Será que ele tem razão? Será que eu estou agindo da maneira correta? Quando a sociedade impõe e cria um conjunto de regras para viver e sobreviver da melhor maneira possível, desenvolver-se e crescer enquanto sociedade, nós, ao respeitar essas regras, nós vamos nos enquadrando num conjunto de novos hábitos. Novas regras, novos hábitos. Enquanto a sociedade evolui, ela vai aprendendo a tecer novas considerações sobre a vida. Assim, pois, ao tempo de Kardec, por exemplo, na França, era permitido, por lei, o duelo. Se ao caminhar com a sua esposa, com seu marido, o homem, no caso, com a sua esposa, e alguém mexe com a esposa, naquela época,
se permitia a pessoa desejar ter a sua honra respeitada. E assim, com o amparo da polícia, se marcava um duelo, às vezes em praça pública. Não, ao tempo de Kardec, isso um pouco antes. Mas a lei previa e chegava até lá, ao passo que nós fomos evoluindo, fomos crescendo, e essas antigas legislações, leis, regras foram caindo e dando lugar a um novo tipo de vida. Joana de Ângeles diz que as revoluções sociais se infiltram a pouco e pouco, às vezes devagar, mas de repente estouram e impõem à sociedade um novo conjunto de hábitos. Quando nós falamos que impõe à sociedade um novo conjunto, estamos dizendo que impõe a nós mesmos uma nova forma de ver a vida, um novo conjunto de hábitos que faz com que o ser humano avance no caminho intelectual e no caminho moral. Isso também foi questionado por Kardec na obra O Livro dos Espíritos. E os Espíritos nos ensinam que a evolução se dá exatamente por essas duas vias. E elas não são simultâneas. O progresso intelectual vem antes. É ele que engendra e proporciona mais à frente o progresso moral. É como se, em suma, nós pudéssemos agora melhor raciocinar, com mais amparo do conhecimento, com mais conhecimento sobre a vida, conhecimento gerado pelas pessoas nesse processo de convivência, e assim nossa inteligência ou nossas inteligências, nossas faculdades intelectuais, podem melhor discernir entre o certo e o errado. E ao optar pelo certo, ao optar pelo bem, ao optar pelo bom, nós temos aí o amparo da envergadura moral. Portanto, a segunda via, o do progresso moral. Vejamos então que, em suma, nós precisamos do outro para crescer. Vivemos em sociedade, convivemos a todo tempo e a todo instante. E é no processo de viver com o outro, a convivência, que nós vamos aprendendo os limites, que nós vamos tecendo novas considerações. Deus é um ser maravilhoso e perfeito, na medida que faz com que a nossa inteligência, quando em contato com o outro, não gere somente duas ideias. O ser humano e a soma do ser humano não dá uma matemática exata. Um ser humano mais o outro ser humano pensando, nós não temos duas ideias. Porque à medida que eu tenho uma ideia e o meu companheiro ouve essa ideia, ele tem uma ideia a partir do que eu falei. E ele reage e responde. E assim eu reflito sobre essa resposta que ele me deu. E eu mesmo reajo e respondo. E nós vamos crescendo num conjunto geométrico. A progressão do conhecimento, quando em convivência, ela é geométrica. É por isso que Joana de Ângeles diz que o seio da família, que é a primeira célula de convivência, é a primeira célula de aprendizado, a primeira célula de crescimento. O contato com a esfera do outro, com os filhos, com a família mais ampliada dos primos, dos consanguíneos. E se nós considerarmos aí o conceito espírita de família espiritual, muito mais ampliada, aqueles amigos que nós nem sabemos porquê, parece que são nossos irmãos, que nós temos vontade de estar juntos e juntos sempre, como se fosse um irmão consanguíneo e com quem nós temos muita simpatia, muito laço de afinidade. A convivência, portanto, o estreitamento social é o melhor caminho para a evolução. A oportunidade de um é de satisfazer a necessidade do outro. Assim, portanto, nossos amigos, nossos irmãos, que possuem as suas necessidades materiais, que vivem com mais carência, é para nós outros a oportunidade de servir. A carência de um, a falta que algo lhe faz para um, é para o outro a oportunidade de servir e de crescer. E quando nós temos a junção dessas duas pessoas, alguém que pode esticar a mão, doar algo, doar-se de si para alguém que precisa mais, esse laço que se estabelece, essa relação que se estabelece, faz com que ambos avancem no caminho intelectual e no caminho moral. Quando a sociedade inteira perceber que nós vivemos em sociedade e devemos de fato não somente respeitar o outro e a liberdade do outro, porque isso já está previsto nas legislações todas, em praticamente todos os países que são livres e democráticos, mas um passo além, quando nós percebemos que nós precisamos do outro e soubermos lidar com as diferenças, com as divergências, são aquelas pessoas mais difíceis no seio da nossa família que nos fazem crescer mais. São aquelas pessoas difíceis no nosso ambiente de trabalho
que nos fazem crescer mais. Vamos considerar, pois, doravante, em nossas vidas, não só as pessoas que são afins ao nosso pensamento, mas antes e sobretudo, aquelas também que são mais difíceis no nosso contato e nossa relação, porque com elas aprendemos e elas aprendem conosco. E assim, todos avançamos no caminho único, no caminho certo, no caminho reto, além da sobrevivência, mas exatamente da evolução. O crescimento espiritual depende do outro e depende dos laços e depende das relações. Olá, amigos. Nossa gratidão por estarmos juntos mais uma vez. Rogamos a Deus por todos nós. Nós estávamos conversando sobre a trajetória do Espírito, vemos formulando isso nos nossos quadros, o Consolador deste programa Espiritismo em Palavras Simples. Falávamos da trajetória do Espírito em si, do seu momento, dos papéis que ele toma na vida, da sua trajetória, da sua necessidade de aprendizado, mas também da sua necessidade de aceitação. Aceitação no sentido que nós falamos, até mesmo resignação. O Espiritismo nos diz, nos informa, os espíritos superiores, através das questões que foram apresentadas, que nós temos proposta quando reencarnamos, que nós temos provas, e dentro dessas provas nós temos o que dizemos expiações. Ou seja, nós falhamos, de certa forma, em algum ponto de que nós carecemos, temos necessidade de reparar, né? Após o arrependimento, nós conversamos também em programas anteriores sobre o próprio arrependimento, que é a primeira porta aberta para a nossa grande proposta de reparação. Mas dentro dessa construção do ser, é preciso nós focarmos então este ideal, porque falávamos da transitoriedade da matéria, da aceitação que devemos ter, da criatura que somos, da proposta do mundo, mas da nossa proposta íntima, para não nos perdermos com a proposta ilusória da felicidade aqui e agora. É algo que nós fazemos constantemente. Às vezes, nós temos uma proposta assim, nós vamos de leva na vida, vivendo, desfrutando o que a vida nos apresenta, quando nós chegamos mais à nossa velhice e que notamos que tudo se torna mais lento e que vem aquela nossa intimidade dizendo: o que será de nós? Será que realmente acabamos? Será que não existe nada? Na verdade, o espírito humano já hoje sempre perquiriu, mas hoje discute um pouco mais sobre a espiritualidade. Já visto os programas televisivos, né? As novelas, os filmes, as propostas que têm falado constantemente sobre a era do espírito. Então, dentro dessa proposta, nós temos que ter uma visão. Para que serve a religião? Ela te conduz para onde? Religião é a religação da criatura com o Criador. E nós temos uma proposta. Nós falávamos em blocos anteriores aí sobre a colocação: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no sentido de nos deixar conduzir. E aí encaixa a própria religião, que nós estamos buscando a nossa essência. E o ser humano busca a sua essência espiritual. E essa proposta transitória dos papéis que assumimos, horas como pais, como filhos, né? Esposo, esposa, depois como avós, ou seja, como for a nossa proposta dentro da vida. Alguns têm a proposta de estarem mais a sós, né? Com a sua primeira família, não se efetiva, digamos assim, com uma família propriamente dita sua, com filhos, esposa, um lar constituído, vive de uma forma diferente. Cada um tem a sua proposta, na verdade.
Mas dentro desta proposta, nós temos a tendência de nos desviar com as propostas do mundo, com aquilo que nós colocamos sempre à frente. Às vezes, nós não vamos ao nosso templo, ao nosso centro espírita, à nossa igreja, seja qual for a sua religião, a minha, a nossa. A nossa proposta de todas as religiões tem uma finalidade, caminhamos todos para Deus, né? Às vezes por vias e por entendimentos diferentes, mas caminhamos para Deus, esta é a finalidade. Tanto é a finalidade que a maior finalidade dos pais, segundo o Espiritismo, é encaminhar os seus filhos para Deus. E nós, tomando esses papéis, deixando a infância, a maturidade, constituindo a nossa família, tendo os nossos filhos, nós temos a tendência já como pais de conduzi-los para o progresso ou para as conquistas materiais. E às vezes deixamos em terceiro, quarto, quinto plano a própria religião ou a própria descoberta de si mesmo, do ser na essência. E aí, muitas vezes, vai faltar chão, quando a proposta da transitoriedade nos mostra. Haja visto que a morte de tenra idade para as famílias, e aí a família toma um baque, se ela não tem uma estrutura religiosa, se ela não tem um conhecimento da espiritualidade, se ela não se localiza como ser essencial e com a sua proposta dentro dessa proposta de vida na reencarnação. E ela então vai se questionar e vai questionar a Deus e muitas vezes não vai aceitar. Não vai aceitar dizendo porque Deus fez isso comigo, porque Deus tirou esse ou aquele filho, porque meu filho é assim, não é assado, né? Nesse sentido. Tantas outras dificuldades que nós enfrentamos. Então nós estar no momento adequado de descobrirmos, de nos perguntarmos, e o Espiritismo nos favorece nesse entendimento, para dizer para nós que somos milenares, que estamos dentro do mundo com uma proposta, que às vezes as dificuldades nos traz a disciplina. Veja que interessante. Se você parar para pensar, meu amigo, minha amiga, às vezes numa dificuldade muito grande, se você analisar a fundo, você vai ver que você não teria tais disciplina, você não seria mais econômico, você não seria mais solidário, você não seria mais fraterno, talvez você não tivesse a humildade que hoje você tenha alcançado mediante a dificuldade ou mediante a proposta da morte na sua família. Enxergar a Deus, enxergar a religião, enxergar a proposta, porque você vai ter que se perguntar: para onde foi o meu ente amado? Onde ele está? O amor que você tem por ele, que continua em você, se perdeu? É possível você revê-lo novamente, estar com ele? Então, mostra, muitas vezes pela dificuldade, a importância da vida espiritual. Porque nós vamos ter que buscar essa resposta na nossa essência. Como nós dizíamos no programa anterior, nós dissemos assim: hoje nós estamos em tais situação. Amanhã estagiaremos em outras situações, em outras necessidades. E necessidades que precisaremos burilar, trabalhar no sentido de progredir e melhorar. Pensemos nisso. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Não se esqueça de consultar agora no YouTube, da mesma maneira, Espiritismo em Palavras Simples. Você vai encontrar todos os programas lá, pode recomendar a um amigo se você gostou e também rever para refletir conosco. Muita paz! Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. No programa de hoje, quero fazer uma reflexão sobre a depressão, tentando fazer um encontro desse assunto com a mediunidade. Vivemos em um tempo em que a depressão se acentua e está muito presente nos nossos dias, em nossas vidas. Seja porque estejamos sofrendo o processo de depressão, ou porque algum parente, um ente querido, um amigo, um colega de trabalho, alguém muito próximo, vivencia esse problema.
Parece que nós vivenciamos uma onda, né, depressiva constante que se acentua na humanidade nos dias atuais. Posso dizer que grande parte da depressão tem causas na vida atual, né, pelas opções que nós fazemos, que estamos envolvidos e que a sociedade, né, se estabelece, define. A sociedade do jeito que anda empurra e a gente acaba envolvido e faz escolhas e acabamos compromissados. Uma vida agitada, competitiva, focada em ter bens, em consumo exacerbado, em prazer a qualquer custo, em conquista do poder, sem escrúpulo, lembrando essa palavra, sem escrúpulo, tem levado indivíduos à exaustão, ao desequilíbrio emocional e muitos à depressão. Os veículos de comunicação dão ênfase no que vende mais, que são as notícias ruins, são as desgraças, né? Não há interesse em explorar as boas obras. Quando se faz pelas mídias de TV e rádio, são nos horários de baixo valor comercial, na madrugada. E quem que assiste isso? Muito pouca gente assiste. Tem programas excelentes, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, coisas dessa natureza. Raras são as oportunidades de boas notícias. Na ação social, como se viu no Fantástico, dias atrás, né, quando apresentaram a magistral obra de Divaldo Pereira Franco no horário nobre. É muito raro isso. Normalmente as notícias são focadas em desgraça. Os mais sensíveis se abatem. Não é natural que se abatem, né? Com todo esse quadro triste de realidade, e alguns até ficam bem depressivos. Por outro lado, existem aqueles que querem superar as dificuldades, vencer na vida rapidamente, e motivados pela impressão de sucesso, de felicidade de tantos, através de reportagens de mídia, se lançam empreitadas. Então o indivíduo vê uma notícia, olha, toma uma atitude, sai correndo atrás. Querem trilhar o mesmo caminho daqueles que, pela sua ótica, são os verdadeiros, né, heróis, vencedores, vão à luta para as suas conquistas. De repente, no caminho das suas conquistas, dão de encontro com enormes barreiras e dificuldades que se acentuam, especialmente aquelas que ferem valores morais. O indivíduo sai na corrida, porque ele não imagina, né, algumas barreiras que haveriam de acontecer, porque ele imaginava a história do outro com um mundo de alegria e felicidade. Ele encontra uma barreira e tem que ferir valor ético. Alguns param nesse ponto. Outros vão usar dos mesmos recursos que os outros, seguem o caminho sem se preocupar com qualquer questão ética, com qualquer coisa que não seja moral, de uma moral respeitável. Então ele encontra pessoas, há pessoas que adotam atitudes comportamentais sem escrúpulos. Sem a menor dificuldade vão tomando atitudes. Será que eu estou aqui falando alguma coisa, uma novidade? É só a gente folhear a mídia, né? Correr as notícias, ouvir o rádio, ver a TV, ler os jornais, as revistas, nós vamos ver que tem muita gente que você nem imaginava, né, que adotou critérios bastante complicados. Para esses não há problema nenhum, né? Eu quero comentar uma ideia que se diz assim, né, que todo mundo tem um preço. Você concorda com isso? Todo mundo, de fato, tem um preço? Cito que eu vi de um amigo, uma certa feita, o seguinte, ele diz assim, ó, que a corrupção é um bom negócio, no qual não se está convidado. Então, se você está convidado, é um bom negócio. Se você não está, você vai denunciar. É muito interessante esse tipo de raciocínio. Então, vejam como esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática, esse tipo de comportamento parece que graça de uma forma tão fácil. Mas, graças a Deus, há um grande número de almas nobres, mais sensíveis, que não querem esse caminho. Sem ética, devido à falta de uma compreensão espiritual, se frustram, criando atalhos para quadros de desânimo e depressão. Aqui tem um processo complicado, porque ele não aceita esse processo, encontra a barreira, a dificuldade, fica desanimado e às vezes entra em depressão, porque ele tinha um sonho a realizar e não conseguiu esse sonho. Ele não atingiu aquilo que ele esperava, né?
porque tinha que vender-se. E ele tem valor, não tem preço, não se vende. Estamos, de um modo geral, mais ou menos influenciados pelas entidades espirituais, né? Kardec já nos diz, né, quando os espíritos dizem a Kardec, se os espíritos influenciam nossas vidas, eles muito mais do que imaginais, de fato são eles que vos dirigem, através do pensamento. Então nós estamos mais ou menos influenciados em função do grau da mediunidade, é mais intensa essa percepção ou menos intensa, né? Quando se trata de depressão, a mente fica povoada de pensamentos negativos. Tudo é ruim, tudo é difícil, não se tem ânimo para nada. É certo isso? O indivíduo depressivo, ele vive no fundo do poço, nada serve, tudo está bloqueado. Vocês concordam comigo? Com a mente nesse estado, cria-se automaticamente um campo de energia densa, que é uma espécie de abertura, abre-se o campo para entidades imperfeitas atuem influenciando para pior. Quer dizer, eu estou vibrando num campo negativo, eu abro um canal, pela sintonia, para receber mensagens dessa ordem que me influenciam e que me afundam cada vez mais. Então fica-se sujeito à influenciação da entidade inferior. Acentuam-se ideias de fracasso e derrota. Pensamentos suicidas visitam a mente como uma solução, uma vez que não há outro caminho. O indivíduo já acha que não vale a pena viver, que está tudo muito ruim, então ele começa a imaginar que é melhor sair de cena. E alguns saem de cena porque não têm a noção exata das consequências graves que é você sair de cena dessa forma, tirando a própria vida, ou, né, afundando-se cada vez mais. Porém, há sempre um oásis na trajetória. São os momentos de lucidez no qual o indivíduo encontra uma luz que ilumina a sua mente. Pode ver que o indivíduo está no deserto, no sufoco danado, né, naquele calor, faltando, de repente aparece um oásis na sua trajetória, que realimenta, refortalece, né? Percebe daí, nessa situação, que ele está pessimista além da conta, quando ele cai nessa realidade, né? Pode sim vencer as dificuldades, sair da sua trajetória negativa e combater pensamentos negativos que pode vencer. Então, quando cai nesse momento, esses oásis são as influências espirituais superiores de seu espírito protetor, aquilo que a gente chama até de anjo de guarda, ou outros, de entes amigos, de entes encarnados que o envolvem, né, que trabalham com ele, que o fortalecem, que trazem sentimentos negativos, que ajudam, que querem orientá-lo. Porque as entidades encontram, às vezes, uma brecha nessa sintonia com a treva, um canal fácil de entrar e fazer essa mudança de estado vibratório do indivíduo, né? É importante que aquele que passa pelo processo de depressão, né, e para os entes que estão próximos dele, que procure alimentar a mente com pensamentos positivos. Não fique vendo notícia ruim. Não precisa de ver desgraça, não precisa de ler jornal que escorre sangue pelas páginas, né? Não precisa de ver filmes que só trazem sofrimento. Se você é negativo, você é pessimista, embarca nisso, acentua essa tua atitude. Busca a vigilância dos pensamentos para cobrir esse campo mental negativo. Que ore e busca forças para seguir a sua viagem, né? Em boas companhias espirituais, em boas companhias encarnadas, na direção de um propósito sublime de evolução espiritual. Então vejam que a mediunidade acentuada facilita quem está em processo de depressão receber uma influência negativa mais intensa. Então pense sobre esse assunto, veja se é possível no seu ambiente você trabalhar esse assunto melhor, consulte terapia e assim por diante. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu recomendo aos amigos que continuem ligados no programa, porque é sempre uma escolha saudável e feliz. Tchau.
amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Há muitas moradas na casa de meu Pai, assevera o Cristo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Temos que compreender e aprofundar um pouquinho, como todo o ensinamento de Jesus, nós precisamos aprofundar. Eu tenho dito algumas vezes que, em linha geral, em média, a humanidade ainda não aprofundou, não saiu da superfície do entendimento de Jesus, não chegou a 20%, em média, do entendimento. Tão profundos são os seus ensinamentos. Este é mais um ensinamento de Jesus, e está entre aqueles que Jesus precisou deixar que o Consolador prometido esclarecesse. Jesus, ao deixar, nas últimas conversas com seus discípulos, ele diz: vou-me, mas rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco para sempre, para vos relembrar o que tenho dito e para vos esclarecer todas as coisas. Portanto, há muitas moradas na casa de meu Pai, é uma das coisas que precisamos do esclarecimento, do aprofundamento. Era preciso que a ciência humana começasse a dar saltos mais elevados. Era preciso que saíssemos da compreensão de que a Terra era o centro do universo, caminhássemos para um entendimento intermediário de que o Sol era o centro do universo, para depois chegarmos à conclusão de que o universo não tem centro e está em expansão. Portanto, era preciso que a ciência desse esse salto para compreendermos as moradas na casa de meu Pai, para entendermos isto que Jesus deixa vago. Na realidade, se fosse como se entendia-se anteriormente: céu, inferno, purgatório e a terra, Jesus poderia ter simplificado e dito: há 4 moradas na casa de meu Pai. Mas ele afirma: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, este conceito foi, como a Terra sendo o centro do universo, foi um conceito intermediário. O conceito de céu, inferno, purgatório e a própria Terra como morada também foi um conceito intermediário, até que fosse possível expandir um pouquinho mais a nossa compreensão. Então, por isso era necessário que a ciência trouxesse algum desenvolvimento mais para que pudéssemos, então, entender mais profundamente esta informação de Jesus de que há muitas moradas na casa do Pai. Então, é nesse sentido que nós vamos expandir um pouquinho agora, que a ciência descobriu que, com o advento do telescópio, que essas luzes que percebemos à noite penduradas no céu, bilhões delas, dizem os cientistas, são globos, sóis, um número infinito. E este universo está em expansão, segundo a afirmativa do próprio Einstein. Ele vai dizer, lá por 1904, que estamos em um universo em expansão. E fora desse universo existe um poder pensante e um poder atuante que independe do universo, diz Einstein. Portanto, podemos agora compreender esta questão um pouquinho mais. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 55, ele questiona os imortais. São habitados todos esses globos que circulam o espaço? E os espíritos respondem que sim. E o homem está longe de ser a maior inteligência do universo. Está longe de ser o melhor em bondade e em perfeição. Já é um pouquinho de um banho de água fria na nossa arrogância, na nossa prepotência, de achar que não há mais nada pelo universo. E prossegue a resposta dos Espíritos dizendo que Deus não criaria nada inútil. Dá para a gente pensar um pouquinho? Somos os filhos privilegiados de Deus. Num universo imenso, Deus coloca seus filhos privilegiados num planetinha pequenininho, num sol de quinta grandeza. Poderia ter melhorado um pouquinho a nossa condição se o universo estaria disponível. Portanto, temos que ter uma compreensão um pouquinho maior. Não somos os únicos habitantes do universo. Todos os globos são habitados, dizem os Espíritos. Todos eles são moradas da casa do Pai. O universo não poderia ser inútil, porque iríamos entender que Deus ficou brincando de criar coisas sem finalidade e sem utilidade. Nós não fazemos isso, o homem não faz isso. Portanto, seria uma compreensão equivocada. Nós não criamos, às vezes até algumas coisas inúteis a gente faz,
mas não com a intenção de que seja inútil. Deus teria feito uma obra imensa sem utilidade, é porque precisamos sair desse patamar. Então, fomos entendendo que a Terra era o centro do universo e o resto eram luzes penduradas no céu para enfeitar as noites do homem. Depois descobriu-se que, um pouquinho mais, que essas luzes são astros, sóis pendurados do céu. E por eles e ao redor deles também encontram-se planetas, em maior ou menor número do que aqueles que circulam a Terra, que estão vinculados ao Sol, que circula o Sol, vinculados ao Sol. Depois chegou-se à conclusão que nós estamos vivendo numa galáxia com bilhões de astros. E depois descobriu-se que há bilhões de galáxias, outras galáxias. Dá para ter uma ideia da infinitude das moradas na casa do Pai. Isto olhando apenas o mundo físico. Olhando os mundos físicos que estão ao alcance dos nossos sentidos e dos nossos instrumentos. Mas se aprofundarmos um pouquinho essa visão e pensarmos que o Espírito é o Filho de Deus, as moradas são para seus filhos. Então podemos interpretar que o corpo físico é uma morada para um único Espírito. Então o corpo físico que nós transitamos, utilizamos como escafandro para transitarmos por esta terra, ele é uma morada do Espírito. Temporária, passageira, como a terra é passageira. Nós não somos daqui, deixa muito claro Jesus nos seus ensinamentos. Então podemos partir para a reflexão de que o corpo é mais uma morada. Então, além das bilhões de moradas físicas que estão penduradas e circulando pelo espaço sideral, temos o corpo físico como morada. E ainda continuamos no mundo físico. Mas e se formos refletir sobre o mundo espiritual? Para onde vão os espíritos? Para onde vão as almas ao desencarnar? Nós dizemos, de todas as crenças religiosas, todos os espiritualistas entendem que a alma sobrevive à morte, ao túmulo. Mas para onde vai? Então, por falta de informações, e tinha que ir para lugares diferentes, criou-se a ideia de céu e inferno. Os bons para o céu, os maus para o inferno. Mais tarde criou-se uma ideia, foi necessário criar essa ideia de um lugar intermediário para aqueles que não eram nem bons nem ruins, nem maus, meia boca. Aqueles que ainda estavam em cima do muro, vamos usar essa expressão, teriam que ir para algum lugar, purgatório. A Terra é o centro do universo, o Sol é o centro do universo, depois o universo não tem centro. Com o advento da doutrina espírita, a ideia de céu, inferno e purgatório modifica-se e passa a ser um estado de consciência. Então, no plano espiritual, nós vamos para lugares de acordo com as nossas necessidades de crescimento, com a nossa condição evolutiva, até que um dia possamos habitar mundos mais felizes, mundos mais evoluídos, conforme nos colocam os espíritos. Então, o mundo espiritual está começando a desvendar-se para nós, ou aprofundou-se um pouquinho tirar este véu da ignorância de cima dos mundos invisíveis, dos mundos espirituais, com o advento da terceira revelação com a doutrina dos espíritos, a 18 de abril de 1857. Portanto, a doutrina dos espíritos dá um salto maior para esclarecer aquilo que Jesus não pôde esclarecer por completo. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Num dos programas anteriores, nós falamos, o tanto quanto nos foi possível, a respeito da promessa de Jesus, do Consolador, e lembramos que ele nos disse que o Consolador ficaria eternamente conosco. E mais uma vez repisamos a necessidade de não aceitarmos o dogma do retorno físico de Jesus, porque o que fica eternamente conosco não é um corpo físico. Por mais celestial que seja o Cristo, por mais divina que seja a sua origem, ele não ficaria conosco em corpo físico, como não ficou à época em que ele nos visitou. Só um corpo de doutrina, que nós dissemos ser o Espiritismo, porque o Espiritismo responde a todas as questões, a todos os enigmas humanos. Falamos da bússola de luz que o Espiritismo representa para os nossos corações. Lembram-se? Eu dei o exemplo daquela pessoa perdida no oceano, que não tinha mais o que fazer, e ainda brincamos dizendo, que, figuradamente, obviamente, que um anjo aparece
e oferece uma mansão confortável, um carro de luxo, roupas, dinheiro e tantas outras coisas, e uma bússola. E nós perguntamos a você, querido amigo, querido irmão, irmã, telespectador, telespectadora, o que é que você escolheria? É claro que escolheria a bússola. Por quê? Porque os bens materiais de nada adiantariam, já que você iria morrer. O que poderia propiciar a salvação da sua vida seria a bússola. E eu, então, associei à doutrina espírita essa bússola de luz, nesse mar de misérias que nós vivemos, nesse oceano de angústias, de crime, de violência, de agressividade, de corrupção, de egoísmo e tantas outras coisas mais. A doutrina espírita passa a ser essa bússola de luz que nos aponta a direção, nos mostra o caminho correto que nós devemos caminhar para a nossa salvação, para que a gente possa chegar aonde a gente deseja para obter essa alegria, essa felicidade, essa paz que tanto nós desejamos. Falamos dos desatinos que ocorreram após o Cristo, inclusive, como lembrou Lucas no capítulo 2, que Jesus, o Cristo, seria alvo de contradição. E nós mostramos, ao longo da história, esse conjunto fatídico de contradições, de 35, a perseguição na Judéia, 58 lá em Roma, e assim foi em 325, com o surgimento dos primeiros dogmas de imposição psicológica. Falamos das guerras chamadas santas, que não tem nada de santa, as cruzadas, que derramaram muito sangue em vários territórios, como nós sabemos, no norte da África, na Europa, no Oriente Médio e lá na Ásia, desnecessariamente, comprometendo a beleza do cristianismo. E foi isso que fez com que a sociedade, aos poucos, fosse se materializando. Me lembro que quando nós encerramos o outro programa, nós estávamos exatamente falando do iluminismo, desse processo que nunca mais aconteceu na Europa e nem na França. E Jesus escolheu a França por quê? Porque a França era o centro da cultura, da ciência, da tecnologia daquele período. Portanto, não havia país melhor para que a doutrina espírita surgisse que não fosse a França. Por quê? Porque a França teria condições de dar todos os elementos necessários para que a doutrina espírita viesse e fincasse raízes. Não fosse uma doutrina natimorta que não nascesse e morresse logo imediatamente. Não, veio para ficar, como aí hoje se confirma, com mais de 150 anos de existência. Veio para ficar porque está no mundo em nome de Jesus. E nós mostramos que o iluminismo foi esse processo que trouxe grandes mentes, grandes nomes, grandes celebrações. Eu falei de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, que foram, entre muitos outros, os grandes heróis da alma que vieram romper com as algemas da ignorância, do fanatismo e tantas outras coisas mais. Resultado, esse esforço que se deu mormente no século XVII, XVIII, funcionou como uma espécie de adubo espiritual. Adubou o solo da Europa e, em particular, da França, para que se desse o advento do espiritismo, exatamente ali, nessa França que nós, repetimos, foi escolhida por Jesus para ser o berço de luz, o berço de ouro da nova doutrina. E eu, sempre que posso, lembro que quando, em 1415, João Hus, o digno reitor da Universidade de Praga, foi queimado publicamente, simplesmente porque queria a liberdade para as práticas religiosas, com a simplicidade que o Cristo nos trouxe. Ele queria que o Evangelho estivesse ao alcance de todos. Por isso, em que pese ele ser um sacerdote, em que pese ele ser uma cultura, uma expressão da mais elevada intelectualidade, ele foi queimado vergonhosamente em praça pública. Mas a justiça de Deus funciona com uma beleza que somente agora nós estamos conseguindo compreender. Por quê? Porque Jesus chamou João Hus para voltar ao mundo na condição de Allan Kardec. E isso reproduz muito bem a profecia que o próprio Hus fez. Por quê? Porque Hus, em tcheco, quer dizer pato. E quando ele estava sendo queimado vivo, ele disse: hoje vocês queimam o pato, mas vai chegar o dia que as vossas labaredas criminosas de insânia não vão alcançar o cisne de luz que está por chegar, que é
exatamente o cisne da doutrina, esse pássaro de luz que representa a beleza celestial e divina da nossa doutrina. E realmente, então, nasceria a 3 de outubro de 1804, ali no interior da França, em Lyon, esse ser luminoso que receberia na pia batismal da Catedral de Saint-Denis de Le Croix-Rousse o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que seria mais tarde, como nós sabemos, o nosso Allan Kardec. E vejam como tudo estava adrede, particularmente preparado para o seu desenvolvimento junto às necessidades do mundo. Em 1815, ele tinha apenas 11 aninhos. O pai o levou para estudar em Verdun, na Suíça, com nada mais, nada menos, com o fundador da pedagogia moderna, né? O Pestalozzi, ou mais, Jean-Henri Pestalozzi. Ele volta para a França com apenas 20 anos de idade, já preocupado em servir a sociedade francesa, no seu espírito missionário, no seu espírito idealista. E ele lança o seu primeiro livro, o curso prático e teórico de aritmética. Vejam, naquele período a juventude francesa já estava atormentada de desafios, porque o desequilíbrio sexual, o uso desvairado da bebida já estavam perturbando a sociedade. E ele se mantinha afastado de todas essas tentações, colocava a sua cabeça iluminada sob os travesseiros dos seus sonhos para bem servir a sociedade humana. E em 1828, com 24 anos, ele lançou o Plano de Melhoria da Educação em França. Foi um trabalho tão bonito em que ele exalta a importância do professor, a necessidade de qualificação e tantas outras coisas mais, como os bons salários, para que a sociedade pudesse se recuperar. E ele o fez isso com uma prodigalidade. Em 1831, ele recebeu o prêmio John Romérito, da Academia de Arras. Em 1832, ele casou-se com Amélie Bonnet, a professorinha, literata, poetisa. Em 1848, explodem os fenômenos em Heidelberg e depois se transfere para a França, no formato de outros processos mediúnicos. Em 1855, ele conhece pela primeira vez a intensidade, a beleza desses fenômenos na casa de uma dama da sociedade parisiense, a Madame Pleine Maison. E foi a partir daí que ele então resolveu entregar-se de corpo e alma à codificação, como nós dissemos, mas que quer dizer a organização dessa nova doutrina. Porque, como Jesus disse, a doutrina viria como consolador para explicar, acrescentar e lembrar. Mas isso não se faz só do ponto de vista teórico. Era preciso que esse conjunto, essas três vertentes, organizadamente, pudessem ser devidamente explicadas para serem plenamente aceitas e não serem contestadas. Foi exatamente isso que o nobre professor Hippolyte Léon Denisard Rivail fez e que depois ele se autossustentaria na prática religiosa do Espiritismo com o nome, com o pseudônimo de Allan Kardec. Numa outra oportunidade, nós vamos falar de todo o seu trabalho, agora mais no campo propriamente da literatura espírita e as consequências, as respostas que a sociedade deu ao crescimento fantástico, exponencial da nova religião que embute ciência e filosofia no mundo. E assim nós, então, numa outra oportunidade, voltaremos ao assunto com novos aspectos.